Oi, gente, sejam bem-vindos ao Senhora Moraes Lê, meu canal em que eu falo sobre livros, principalmente, estudos de idioma e outras coisinhas do cotidiano de uma vida de leitor. Bom, hoje eu resolvi trazer uma tag para responder e para nos conhecermos melhor. Faz tempo que o BookTube não faz tags, mas eu procurei e resolvi fazer. E a tag que eu decidi fazer é a tag de A a Z. Eu peguei do Chris. Eu nunca tinha visto o canal dele, parece bem legal. E de um blog em português, que é a Lumi Reads. Eu vou deixar os links deles aqui embaixo. Eu adaptei algumas letras, e aí eu conto pra vocês quando eu chegar nessas letras a minha adaptação. Então, sem mais delongas, vamos começar a responder essa tag. Como eu disse, é de A a Z. Então, A, autor preferido. Eu achei super difícil pensar em um autor preferido. Eu tenho vários. E então eu selecionei 3. Agatha Christie, que é a minha literatura conforto. Oscar Wilde e Edgar Allan Poe. Só de ver alguma citação do Oscar Wilde, alguma coisa do Edgar Allan Poe, eu já sinto arrepios, porque é simplesmente incrível. E esses 3, junto a Shakespeare, são a minha razão de estudar inglês, basicamente. E enfim, B, bebida preferida na hora de ler livros, né? Bebida preferida durante a leitura. Eu estou atualmente com um chazinho. Gosto de tomar chá, gosto de tomar café, obviamente água. Mas quando eu estou bem dentro da leitura, na verdade eu não bebo nada. C, citação literária preferida. Eu peguei uma citação de Macbeth do Shakespeare, que é Fair is foul and foul is fair. Então, o bom é mal, o mal é bom. E ele é basicamente o que define essa peça. E é toda essa relação entre o poder, o justo, o que é bom, o que é ruim, todas essas questões morais que a obra Macbeth vai tratar. E ai, olha, eu fico até arrepiada, não vai dar pra ver no vídeo, mas ai, gente, é muito bom. E essa citação, ela tem toda essa questão da repetição da letra F, né? Fair is foul and foul is fair. É muito legal. Eu gosto muito da literatura quando a gente pensa também em forma. Enfim, D. Detestou ler. Gente, um dos piores livros que eu já li na minha vida é A Adorável Loja de Chocolates de Paris, da Jane Colgan. Eu li um outro livro dela que não foi tão ruim assim, mas eu li depois da Adorável Loja de Chocolate de Paris, que eu acho que é A Pequena Livraria dos Sonhos, alguma coisa nesse sentido. Gente, que livro ruim esse daqui do chocolate. Nossa, eu li em conjunto com outras 3 amigas minhas. A gente tinha um clubinho do livro. E esse foi o primeiro livro do clube. Mas assim, é muito ruim a construção, a personagem, aquelas personagens bem bobinhas. O rapaz, que é pra ser o par romântico dela, tem aquela parte incompreendido, não sei o quê, tem uma parte fofa, mas também ele é um dos personagens, ele é o personagem mais real que tem ali, na verdade, porque no fim ele é meio que um cafajeste também. Mas a questão não é nem essa, a questão é que é sobre essa moça que trabalhava numa fábrica de chocolate na Inglaterra, aí ela sofre um acidente de trabalho, perde, sei lá, uns dedos do pé. E aí ela reencontra uma professora dela da escola, acho que era uma professora de francês, e essa professora fala assim, vai fazer um estágio nessa loja de chocolate que é de um amigo meu e tananã. E ela vai.
Só que aí é bem aquela coisa, né, tipo, estrangeiro em Paris e não sei o quê, é uma visão romantizada de Paris, só que na verdade é um Paris romantizado não por sua cultura, por sua história, que são coisas magníficas, mas é só por essas coisas bem estereotipadas, né, croissant, franceses, etc. E achei muito trouxa, né? Geralmente eu não gosto desse tipo de livro. Ai, nossa, a pessoa vai viajar para tal lugar, porque geralmente é isso que acontece mesmo, são os estereótipos totalmente vazios. E também teve a outra questão, que é a parte da Claire com a Claire, a professora, né? Com o dono da loja de chocolate na juventude deles e depois, e o final é pior ainda, é assim. É bem ruim mesmo esse livro. E está lendo. Eu estou lendo A Aldeia de Stepanchkovo, finalmente, né? Lendo a sério. E eu também ainda estou lendo A Mulher de 30 Anos, do Balzac. F. Feliz por ter dado uma oportunidade. Eu fiquei feliz de ter dado uma oportunidade para gente ansiosa. Ele tá na minha lista de melhores leituras de 2024, que foi o primeiro vídeo do canal. Então, se você quiser ver, pode ir lá. Mas foi um livro que, quando eu achei que era sobre uns reféns dentro de um apartamento, eu achei que era uma coisa mais thriller, assim, e que eu ia gostar, né? Aí eu descobri que não era bem thriller, que era, na verdade, um outro tipo de livro que a gente tem, né? Um outro tipo de gênero contemporâneo que a gente tem ultimamente. E aí eu achei que eu não ia gostar, mas aí eu resolvi dar essa chance, porque tava no Kindle Unlimited na época que eu tava assinando, que eu acabei de reassinar, inclusive, mas enfim. E aí, no fim, eu gostei muito, muito mesmo. Então, fiquei feliz por ter dado essa oportunidade. Letra G. Gênero literário que não lê. Gente, eu sou muito aberta a ler tudo. Eu não tenho restrições. Realmente não tenho. Existem gêneros que me dão mais preguiça, que me dão uma certa resistência, que não vão ser a minha prioridade, a não ser que alguém me empreste o livro, ou que o livro comece a martelar tanto por aí, que eu vou pegar e simplesmente para ver qual que é desse livro. E ultimamente eu tenho preguiça do gênero de literatura de cura. Eu acho que eu não li nada que se encaixe nesse gênero. Eu li um de um gato leitor. Eu esqueci o nome agora. O gato que amava ler? Não sei, mas é de um gato leitor e eu não sei se ele se encaixa na literatura de cura, mas eu detestei. Gente, a letra H eu adaptei. Eu coloquei história escondida. Peguei mais a tag do Chris nesse caso. E eu vou falar que é Noite de Reis, é uma peça do Shakespeare, é uma comédia, que é sobre uma jovem que sobrevive a um naufrágio e, para continuar com a sua sobrevivência, ela vai fingir como o irmão gêmeo dela num outro reino, e ela vai conseguir a confiança do duque desse reino. E, ao mesmo tempo, não só ela vai conseguir confiança, mas esse duque, na verdade, vai conquistar o coração dela, só que, na verdade, ela é um cara, só que ela não é. E, e aí é uma confusão. E tem uma outra moça apaixonada por ela, na versão cara. E tem um cara que odeia ela, e aí vai tentar dar um jeito de dar tudo errado. Enfim, é muito legal, é muito divertida, e você talvez esteja pensando assim, eu conheço alguma história parecida? Existe o filme Ela é o Cara, com a Amanda Bynes e com o Channing Tatum, que é muito legal. Eu amo esse filme, gente. Eu amo esse filme. Na verdade, eu fui ler a peça do Shakespeare depois de ver esse filme trocentas mil vezes. E é assim, é muito divertido você ler a peça e pensar em como o filme fez todas as adaptações. Porque é um filme adolescente, só que usou a peça do Shakespeare. E tá muito legal. E é muito divertido. Eu amo as comédias do Shakespeare. Elas são muito boas. E aqui eu coloquei a pergunta do Chris, na ordem do Chris, mas ela existe na tag em português, que é importante momento na sua vida de leitor. E um importante momento na minha vida como leitora foi quando eu trouxe o livro da Agatha Christie
para casa pela primeira vez, o primeiro livro, nem sabia quem que a Agatha Christie era, mas eu peguei na biblioteca da escola, e era o livro Um Corpo na Biblioteca. E eu peguei porque eu fiquei assim, gente, eu estou numa biblioteca, e aí tem esse corpo na biblioteca, legal, eu vou pegar. E eu tinha quase 11 anos, tava na quinta série, que hoje é o sexto ano, tava pra fazer, né, os 11 anos. E eu lembro que a minha mãe ficou muito impressionada, e ela ficou muito feliz, e aí ela revelou 2 livros da Agatha Christie que ela tinha em casa, que era Um Convite para um Homicídio e Assassinato no Expresso do Oriente, nas edições pretinhas. E ela ficou muito feliz, muito impressionada, e eu nem sabia que tinha esses livros em casa, porque naquela época a gente não tinha estante nem nada. Minha mãe guardava os poucos livros que ela tinha, porque ela comprava livro e aí vendia. Porque como o meu pai era militar, a gente acabava não tendo muito espaço na hora da mudança para manter os livros e tudo mais. Quem começou a manter os livros em casa foi mais eu. E aí os meus pais colocavam os livros deles meio que dentro de armário, essas coisas assim, e eram bem poucos, na verdade. Mas ela era bem leitora, só que só não mantinha os livros, né? Era uma coisa mais passar o livro para frente, o que é interessante também, mas não foi por escolha exatamente, né? Então tinha sobrado esses 2 livros da Agatha Christie ali com ela, e eu tenho esses livros até hoje. Na edição eu coloco aqui para vocês. E foi uma coisa que ficou muito na minha memória, porque eu fiquei muito feliz de ter feito a minha mãe muito feliz. E foi também um dos pontos, um dos marcos iniciais da minha vida como leitora. O J eu criei, porque em inglês estava Just Finished Reading, e aí vai ter, na verdade, essa pergunta mais pra frente em português, e em português eu já esqueci o que era, mas eu achei chata, então eu coloquei assim, já acabou de ler? No sentido de que um livro que foi muito rápido de ser lido. E eu vou colocar aqui Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, que eu li recentemente. E assim, eu li bem rapidinho, dá pra ler em um dia. Eu acabei lendo em 2, mas dá pra ler em um dia. É um livro não tão legal assim, mas eu acho que é um não tão legal de propósito. Nas leituras do mês de maio a gente conversa sobre esse livro, então fique ligado semana que vem. Aí, na letra K, eu também adaptei, porque eu esqueci qual que era a pergunta do Chris em inglês, mas não dava para colocar aqui uma adaptação desse tipo de pergunta. E também a pergunta em português eu achei muito chata, que era Kobo ou Kindle. E, tipo, eu nunca li no Kobo pra opinar, não posso opinar. Então eu coloquei assim, Kindle. O que você está lendo agora? E eu estou lendo um dos meus livros da lista para 2025, que é Catástrofe 1914, A Europa Vai à Guerra. É um livro gigantesco, de 900 e poucas páginas, mas eu estou lendo no Kindle. L. Livro mais longo que já leu. Eu não fiz a pesquisa de qual desses 3 é o mais longo, então eu tô citando os 3, porque eles são muito longos. Guerra e Paz, tá aqui atrás, né? Ele é enorme, ele é uma versão, a que eu tenho aqui, ela é uma versão meio de bolso, mas ele é gigante, não só em bolso, mas na versão normal, assim. É gigante. Don Quixote, também tá ali, né? Dá pra ver, aí, dá pra ver ele aqui. Li Don Quixote. E O Conde de Monte Cristo, que não dá pra ver porque os livros franceses estão pra lá. E O Conde de Monte Cristo. Então, são os livros mais longos que eu já li. E são todos muito, muito, muito bons. Valem a pena. M. Maior ressaca literária. A maior ressaca literária que eu tive, inclusive a gente tem um vídeo sobre ressaca literária aqui neste canal. Foi em janeiro, fevereiro de 2021, que foi quando o meu marido, era meu namorado ainda, e ele veio me visitar da Rússia para cá. E dessa vez eu não estava de férias, então eu tive que turistar e dar atenção e tudo mais para meu visitante especial, enquanto eu tinha que trabalhar, e aí com isso afetou um pouco a minha leitura
leitura de Filha da Floresta, que é muito bom esse livro, inclusive, mas ele é gigante. E tem uma parte que eu acho que a história fica meio enfadonha, então, no fim das contas, isso alertou muito o meu processo de leitura de 2021. Eu fiquei bastante tempo nesse livro, bastante tempo também com preguiça de pegar outras coisas para ler depois que eu terminei essa leitura. N. Número de estantes que você tem. Eu acho essa pergunta chata também, só que é a mesma em inglês, em português e tudo mais. E eu tenho 5 estantes. Eu conto essa daqui como 2, é que não dá pra ver onde separa, né? Porque ela é uma só que ela tem o tamanho de 2 dessa daqui. Aí eu tenho mais uma aqui, tem outra no outro quarto, que é a minha literatura, a minha estante de infanto-juvenil, terror, policial. E tenho a na sala, que tem metade livro, metade DVDs. Então, somos 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. De 100% de livros, 5. Mas a cesta da sala é metade livro, metade DVD. Obsessão literária. Aqui eu não sei direito o que quis dizer com isso, é a versão traduzida. E aí eu coloquei assim, o que eu gosto de ler, né? O que me atrai, tipo, meu Deus, vou ler isso aqui. Eu gosto de livros que se passam no passado. Podem ter sido escritos hoje, mas que se passem no passado. E eu também gosto de livros escritos no passado. Então, esse é um dos requisitos mais chamativos para mim. Eu leio de tudo, eu leio contemporâneos também e tal. Mas esses livros, assim, históricos, de época, ou que foram escritos no passado, enfim, eles chamam muito minha atenção, eu gosto muito, eles são a minha zona de conforto. P. Personagem que provavelmente teria namorado na escola. Bom, qualquer mocinho da Maggie Cabot, na época que eu era adolescente, eu lia bastante os livros dela, e principalmente o mocinho do Avalon High, eu acho que o nome dele era Will. E aí eu não tenho certeza, e não pesquisei. Faz muito tempo que eu li esse livro. E eu li com 14 anos, né? E é legal porque esse livro tem um pouco a ver com, obviamente, né, as lendas arturianas, que eu gosto bastante. Quantos livros você tem por ler? Mais de 200. Sim, aqui mais de 200. Não contei, não vou contar. R, essa aqui eu inventei. Que é, releituras são parte da sua vida? Sim, são parte da minha vida. Eu acabei de reler Harry Potter e a Câmara Secreta, e em breve já vou reler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Já li e reli vários livros da Agatha Christie. Estou terminando, no momento da gravação desse vídeo, estou terminando Grande Sertão Veredas. E eu sei que eu vou reler esse livro, com certeza, porque é muito bom, e também para pegar coisas que eu ainda não peguei numa primeira leitura, são importantes. Todos os livros que eu leio e que eu mantenho é porque eu tenho a intenção de reler. Se eu li e eu tenho certeza de que eu não vou reler, ele vai para doação. S. Séries que começou e quer terminar. Eu tenho que... aqui eu adaptei porque em português estava assim, e tem que terminar. Quer dizer, precisa terminar. E aí eu acho assim, você começou uma série, mas se ela é ruim, você não precisa terminar. Você só precisa terminar, só quer terminar se você gostou. Então, assim, eu não vou terminar séries que eu comecei e achei ruim. Simples assim. Então, por isso que eu fiz essa adaptação. Começou e quer terminar. Eu quero terminar Garotos Corvos, que eu tô para começar o 3º livro dessa série. Eu espero começar muito em breve. Também quero terminar de ler a série do Problema dos Três Corpos. Eu esqueço o nome real dessa série, mas o primeiro livro é O Problema dos Três Corpos. É uma trilogia. Também estou lendo bem aos poucos a série das esposas do rei Henrique VIII, que eu adoro, da Philippa Gregory. E eu tô na última esposa do Henrique VIII.
Só que tem alguns outros livros que fazem parte dessa série, então eu tenho que terminar. E eu tenho que terminar também a série dos Reis Malditos, que eu tenho que começar o terceiro livro dessa série, que também é muito boa. É sobre o fim de uma dinastia na França na Idade Média. Ter 3 livros preferidos de sempre. Eu coloquei O Retrato de Dorian Gray, que é maravilhoso, incrível. Eu quase selecionei citação desse livro para colocar nas citações preferidas. É muito bom. Esse livro, para mim, ele é a perfeição da literatura. Tipo, ele tem tudo que eu gosto num livro. Orgulho e Preconceito. Eu já li e reli esse livro trocentas mil vezes. Eu amo esse livro. E Bambi. Bambi é o livro da minha vida atualmente. Tudo é Bambi pra mim. Tudo é Bambi. Se perguntarem pra mim, sabe aquela cena do pai da menina no casamento grego, que tudo veio do grego. Pode falar qualquer palavra, que eu vou provar que ela veio do grego. Eu tô assim, pode falar qualquer coisa, qualquer tipo de pessoa que você conhece na vida, qualquer tipo de situação que aparece na sua vida. Bambi vai ter a solução para isso. Não a solução, mas ele vai falar disso. Ele vai refletir sobre isso. Você vai conseguir encaixar tudo ali no Bambi. Então, Bambi é o meu livro do momento e, com certeza, da vida. O último livro que você leu. O último livro que eu li e terminei é o Harry Potter. Eu fiz assim porque o livro tá ali. É Harry Potter e a Câmara Secreta, uma releitura. Voltará a ler, eu também acabei respondendo já essa pergunta, que é Grande Sertão Veredas. Eu estou terminando esse livro, mas eu já sei que eu voltarei a ler. E eu espero que muito em breve também, na verdade. W. Wishlist literária. Qual foi o último livro que você adicionou na sua lista de desejos? Eu adicionei O Ritual da Meia-Noite, da Lucy Foley, porque eu gosto muito dessa autora. Eu li 2 livros dela, A Última Festa e A Lista de Convidados, e eu adorei, principalmente a Lista de Convidados. Gente, que livro bom. Muito, muito bom. E aí eu queria que ela fosse uma autora que eu sempre acompanhasse os lançamentos. Porque eu não sou muito, na verdade, de acompanhar lançamentos, até porque eu não tenho espaço e, né, enfim, eu tenho muita coisa para ler em casa também. Mas eu já atrasei, eu já nem tenho os lançamentos dela, mas esse aqui tá na minha lista de desejos, O Ritual da Meia-Noite, que é o lançamento dela de agora. Tenho do Apartamento de Paris, que eu ainda não li também, eu só dei de presente. Eu acho que eu dei de presente, inclusive, para umas 2 pessoas. Tô tipo, não aceite esse presente, mas eu dei de presente. De aniversário, se não me engano. X. X marca o lugar. Qual é o 24º livro da sua estante? Vamos dar uma olhada. Bom, o 14º livro da minha estante é A Ingênua Libertina, da Colette. Eu ainda não li. Mas quero muito ler, ele é curtinho, né, na verdade, ele tem menos de 200 páginas. E eu sou muito curiosa para ler essa autora em específico. E depois para assistir o filme da vida dela com a Keira Knightley. Y. Young Adult ou livros adultos? E eu vou escolher livros adultos. Eu acho que o Young Adult ele tem deixado muito a desejar no mercado atual. Ele praticamente é só uma fábrica de vender livros, que são só com personagens rasas, histórias que não tem nenhuma novidade, é só tipo uma roupagem diferente, no fim é praticamente a mesma coisa. E aí talvez quem gosta de Young Adult deve estar assim, meu Deus, você é doida e tal, qual que é o seu problema, você tem preconceito? Não tenho preconceito. Eu só acho assim que a gente tem coisas na literatura infanto-juvenil que são incríveis, que são livros que a gente vai levar para a fase adulta e vai ler adulto e vai perceber coisas que a gente não percebeu quando leu quando era jovem. E isso mostra a profundidade de um livro infanto-juvenil. Às vezes tem livros infantos-juvenis que são tão densos em símbolos, em pensamentos sobre a vida, por exemplo, Bambi,
que eles até passam muitos livros adultos. E assim, é claro que eu não acho que a literatura tem sempre que ensinar alguma coisa ou fazer você refletir sobre alguma coisa, mas eles precisam, no mínimo, o mínimo que a literatura, principalmente o romance, né? O romance livro, precisa entregar é uma boa história. É uma história que você vai se divertir, mas se divertir com qualidade. E o Young Adult, ele não tá atingindo isso faz um tempo. E não é porque eu cresci, eu já pensei nisso. Será que é porque eu cresci? Não. Simplesmente ele não entrega. Ele entrega personagens que são eternamente adolescentes, num corpo um pouco mais velho. E sem criatividade de nada, tá? Falei aqui uma coisa meio polêmica, mas é verdade. Então, assim, estou à procura de bons young adults inovadores, young adults que, assim, eu quero ficar dentro desse livro, eu quero ficar dentro dessa história. E não, tipo, ficar julgando o personagem aleatório. Tipo, meu Deus, essa menina aqui que sem noção. Tipo, não. E, assim, existem muitos jovens inteligentes, tá? E tem muitos livros com jovens inteligentes. Harry Potter é um deles. As Fronteiras do Universo. Nárnia. Temos jovens muito inteligentes ali. E não umas coisas meio bestas, assim. Enfim, Z. Qual foi o livro que te manteve acordada até tarde? Porque esse Zzinho é aquele Z de tá dormindo, assim. Foi o Talentoso Ripley. Eu precisava saber o fim dessa história, eu precisava saber se o Ripley ia se livrar das situações que ele mesmo se colocou, em que ele mesmo se colocou, e enfim, não pude dormir até saber. E é isso a tag de hoje. Gente, é para ser uma tag leve. Eu sei que eu fiz umas críticas aí ao longo da tag, mas assim, não é nada. São críticas sérias, obviamente, mas não são coisas para serem levadas para o pessoal, mas são coisas a se refletir. Eu acho que o legal de se ter um canal é propor reflexões e não ofender pessoas. Então, por favor, não se sinta ofendido se eu, por exemplo, falei mal do Young Adult. É uma coisa a se pensar. Assim, as pessoas elas têm que começar a exigir bons livros para todas as faixas etárias, para todos os gêneros. Tem que ter bom livro, gente. Senão, a ficção cai. E a ficção já tem caído bastante, né? Os mais vendidos não são livros de ficção, são livros de autoajuda. E, na verdade, às vezes, pela ficção, a gente aprende muito mais e a gente consegue ler o mundo muito melhor do que alguém que só tá lendo autoajuda, por exemplo. Não que o autoajuda seja ruim também, depende muito do autoajuda. Já tiveram livros de autoajuda que eu li que são muito interessantes e que eles passam alguns dados de pesquisa muito interessantes também, e é legal para você se manter atualizado no que o mundo quer hoje. Por exemplo, o autoajuda ele tem as suas vantagens, eu acredito nisso. Mas, assim, para você ter uma boa leitura do mundo à sua volta, a ficção ajuda demais. E eu vou ficando por aqui. Divida um pouquinho das suas preferências de A a Z aqui nos comentários. E tchau, tchau.